primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa. É o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a Arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais. Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos, que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista. O atleta ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então, nós já pagamos, sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega num ponto 4. E o que é 1,8? 1,8 foi desconsiderado, o que a gente tem a receber de outros clubes. É o que a gente chama de contas a receber. E tem um último pedaço, que são as receitas antecipadas. É o relatório do 2,3. Como é que a gente fez a Arena? A gente fez a Arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Eu não devo dinheiro para o torcedor, Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos. Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2,3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, não devo isso para ninguém. Léo, ele estava falando ali do ponto de vista técnico sobre o perfil da dívida do Atlético, sobre até do ponto de vista contábil mesmo. Só que o importante é fazer uma analogia para a vida real das pessoas. O problema do Atlético são as dívidas onerosas, que seriam atacadas desde o princípio. O que é dívida onerosa? É aquela a curto prazo até 1 ano e meio. Isso inviabiliza de você mexer no bolso. Vou dar um exemplo claro. Se alguém deve R$1.000 hoje e só tem R$200, tem que pagar esses R$1.000 até amanhã. Só tem R$200, mas precisa de comprar o gás de cozinha em casa, que é 120. Essa pessoa vai comprar o gás de cozinha e vai ter 80 para pagar essa dívida de 1.000. Isso vai gerar um problema, porque esses juros de não pagar os outros 920 vão sendo acumulados, e essa era a promessa quando vendeu-se o shopping. O Atlético tinha uma necessidade de atacar as dívidas onerosas. E aí, o discurso do Rafael é importante, ele foi até mais realista dessa vez, falou que não tem prazo para pagar essas contas, mas o problema é que saiu de uma dívida de 500 milhões, que é a dívida do fluxo de caixa, imaginando uma casa normal, e essa dívida não foi paga. Quando essa dívida não é paga, ela duplica, está chegando a 1 bilhão, e o Atlético fica assim, inerte, sem poder mexer no bolso, sem poder movimentar a grana. Esse é o problema. Ter dívidas, todo brasileiro tem, paga CEMIG, Copasa. A grande questão é o perfil da dívida do Atlético que chega no momento que ele não consegue mexer no bolso. E então o Atlético precisa fazer o que agora? Aportar dinheiro novo. Resumo da ópera é esse. E a vocês da internet que estão falando que eu estou aproveitando, porque eu respeito muito o Betinho, respeito muito a Lugatura, claro. O Tripa também quando senta aqui, que eu estou montando em cima deles, todos têm todos os seus momentos argumentativos aqui no programa. Quando o Fael voltar, eu farei as mesmas coisas, tá bom? Vou falar uma coisa pra você, é o falidão da massa mesmo, não, viu, galera? O falidão da massa. Sabe por quê? O Cruzeiro tá acabado, enterrado, não volta mais e tal. Está aí com as suas dívidas, mas na recuperação judicial. E eu sempre defendi a recuperação judicial. E esse modelo aí, da dívida ficar na SAF e a associação ficar livre delas, olha só o exemplo que está acontecendo aí, ó. E outra coisa também, a dívida circulante que o Betinho falou era uma coisa. E todas as vezes que você antecipa alguma coisa, meu amigo, isso aí é para você abrir o olho mesmo. Mas eu gosto das pessoas que replicam esses discursos, sabe? Esses discursos de, por exemplo, assim, de não, agora nós vamos fazer isso aqui porque nós vamos pagar isso aqui. Todo mundo replica cegamente. Eu nunca fiz isso aqui, não. Mas eu tô assistindo de camarote com pipoca e tenho direito a fazer isso, tá, Só fazer o contraponto aqui, só sobre sobre o Atlético nessa história, rapidinho, Léo. É só para dizer o seguinte. Quando a gente faz aqui, representa o Atlético aqui, aí alguém vai estar, talvez até chateado. Pô, porque você tá... Estamos explicando claramente porque o mal do jornalismo é quando a gente joga por debaixo do tapete. E não farei aqui, não aparecerei em nenhum jornal falando que recebi para fazer alguma coisa ou comentando alguma coisa porque alguém me pediu. Acho que a função do atleticano é jogar as claras e colocar isso para ser resolvido. Foi uma boa atitude do Rafael, mas agora o Atlético precisa de se conectar de fato com a realidade. Tem uma arena importante, mas precisa de 2 pilares.
administrar bem essa arena e fazer a base funcionar. Não há sustentabilidade em clube de futebol brasileiro, mineiro principalmente, e no Rio Grande do Sul, que está fora do eixo Rio-São Paulo, sem fazer essa boa gestão. Tem que falar sério aqui, sem piadinha, porque senão não se trata e não se resolve o problema. Mas com piada eu vou fazer disso e muita. E já mais um trecho da entrevista do investidor da SAF, Rafael Menin, falando agora por que, ao contrário de outros clubes, o Atlético não optou pela recuperação judicial. O Galo, de 2010 para cá, não pagou ninguém. Foi acumulando. A gente fez acordo trabalhista, era uma insanidade. Mas para isso, além dos 300 e poucos milhões que a gente colocou, faltaram 700 milhões. E os 700 milhões vieram de empréstimos bancários e um banco no empréstimo para o Atlético. Imagina o seguinte, o Atlético lá em 2021 me arruma 100 milhões de reais. Qual que é a garantia? Não, a garantia do Atlético. Qual que é a probabilidade desse empréstimo acontecer? Zero. A única probabilidade era a gente, na pessoa física, dizer, assinar um documento. Caso o Atlético não pague essa dívida, a família Menin é a responsável pela dívida. 700 milhões de reais, mais de 700. Aí eu pergunto, alguma família brasileira fez isso na história do futebol brasileiro? Não. Nós assumimos o problema. E aí como é que você faz uma RJ e fala assim, ok, vamos fazer uma RJ e não vão pagar ninguém, faz uma RJ, obviamente o banco ia decretar a falência do clube, aí a família teria que honrar com 700 milhões. Eu acho que não é muito equilibrado, né, Silas? Não é uma relação muito justa e nem correta. Né? Então, realmente, não tinha como fazer RJ. Agora, RJ é um negócio bonito? Não. Então, a torcida deveria achar mais bacana gestores que honrem, ou que honraram, que assumiram um passivo de todo tamanho, do que acha, legal é decretar RJ e pagar só 20% da dívida. Eu nunca fiz isso nos meus negócios. Nem meu pai, nem o Ricardo, nem o Sérgio. Né? Tem gente que acha que é legal, que é o correto. A gente acha que não é, não. A gente acha que é feio. O Atlético tem um estádio, tem capacidade, tem um patrimônio maior que sua dívida ainda, do ponto de vista líquido. O Atlético é viável e se torna viável, sim, se fizer uma boa gestão daqui para frente. Há um resultado operacional ano passado, que é a análise financeira antes dos juros chegarem. Ou seja, o Atlético conseguiu ali ficar no 0-0, mas tendo muita arrecadação. Então, o Atlético precisa de muita gestão. Só que qual que é a vantagem que o Atlético teve tornando-se SAF? Pensando no ponto de vista de que essa dívida aumentou. Não era a gestão empresarial que era importante, independente da forma que isso se dava? Ou seja, o importante é ser bem gerido e não virar SAF. Mas qual a vantagem de ser SAF? Vamos lá. Para explicar para o torcedor, para não ficar replicando qualquer coisa. A vantagem de ser SAF é que foi uma SAF, a lei da SAF foi criada para poder, inclusive, beneficiar muito o Botafogo e depois até o Cruzeiro. Mas primeiramente o Botafogo. E aí ela cria um regime centralizado de execuções para pagar contas 6 anos, e aí você tinha que pagar 60%, ganhava um prazo e cumpria os outros 40%. Daria total de 10 anos. Mais 6, mais 4 anos. O Botafogo saiu disso e foi para a recuperação extrajudicial, porque não conseguiu cumprir. Mas a lei da SAF foi criada para beneficiar. E aí, quando o Rafael fala que a recuperação judicial não é bonita, a recuperação judicial pode até não ser bonita, mas é um instrumento legal e que foi feito, inclusive, de forma análoga na própria lei da SAF. Então, esse discurso, ele é importante porque a gente entende que ele não poderia ser aderido pela SAF do Atlético porque eles têm relação com o mercado de bancos. Então, é claro que isso não ficaria bom aos olhos dos outros colegas, dos colegas de banco. Mas, de fato, não tem nada de legal em quem faça a recuperação judicial. É um instrumento legal que a lei permite. Como o Cruzeiro, o Betinho só cita o Cruzeiro aqui, não citou de forma provocativa. Não eu sempre citei, defendi, não. eu percebi. E eu falo sempre, defendendo a recuperação judicial, eu fui muito bem orientado neste exato momento pela minha advogada, a doutora Dayana, para que eu possa fazer aqui uma fala aqui em formato de pergunta. O Betinho falou, eu vou fazer em formato de pergunta aqui para que não sobre nada e eu sou muito bem amparado nesse sentido aqui. O Cruzeiro fez a recuperação judicial e ganhou esses prazos para quitar suas dívidas e você ganha prazo, ganha tempo e também ganha benefícios com percentuais reduzidos da dívida. Perfeito. O que acontece? Você tem uma dívida, por exemplo, de 1 bilhão, nesse caso, na somatória de tudo, trabalhista, etc e tal, e etc, você cai consideravelmente esses valores.
quem são os donos dos principais credores do Atlético nesse momento? Eu estou fazendo a pergunta para depois não falar que eu estou acusando de absolutamente nada. Daí você consegue ver por que a pessoa não gosta da recuperação judicial e por que gosta do mecanismo que está usando atualmente. E aqui os microfones da TV Alterosa estão abertos para você, Rafael Menin, para você falar, para o Menin, para quem quiser falar, entendeu? É a minha pergunta. Quem são os donos dos principais credores do Clube Atlético Mineiro nesse momento? Ele explicou No isso. caso, os bancos. Exato. E quem são o dono desses bancos? Que não vão ter esse desastre, ele falou não vai ter esse percentual reduzido da dívida e vai ter que pagar a dívida de modo integral. Só para ser correto Entendeu? também e não ser parcial, mesmo com a crítica, a gente precisa ser decente. Ele falou isso, que 20% das dívidas de bancos são com as empresas de bancos ligadas a eles. Os outros 80% das dívidas de juros com outros bancos não têm relação com a família. Isso foi o que o Rafael disse na última coletiva. Mas é importante a gente entender que assim, não há nenhum apedrejamento, nada, né? Não é essa função constranger ninguém quando você faz imprensa. Você tem que fazer questionamentos para que as coisas fiquem às claras, para que o torcedor tenha entendimento de que isso é verdadeiro, é fidedigno aos olhos dele, para ele entender melhor a vida do clube. Muito bem. Não tem nenhum ataque ao Rafael, claro, só para ficar claro, nenhum ataque ao Rafael, qualquer pessoa que seja na sua honra, no seu CPF, mas sim sobre ações estratégicas que o Atlético errou ao não atacar as dívidas onerosas, e isso ele mesmo admitiu. Está dizendo aqui, entre os mais de 8.000 pessoas aqui no nosso chat, o Leonardo Augusto Cabral, que recuperação judicial é dar golpe nos devedores. É isso? É golpe dos devedores. Não, Isso é dar um golpe dos... total Não. desconhecimento do que é a recuperação Não é. judicial. É Não a é garantia de que vai receber. Só que você, amigo, você está replicando um discurso. E eu tenho uma preguiça de quem replica discurso. Eu sou daquela pessoa que faz assim, ó, eu escuto, eu ouço, tanto que vocês podem procurar em qualquer lugar da internet algum dia que eu defendi qualquer declaração de qualquer dirigente de futebol. Itaí Machado, Sérgio Nonato, qualquer um quando falou. Eu sempre questionava. Sérgio Nonato, no dia que ele entrou no Cruzeiro, eu critiquei ele porque ele não tinha competência, isso é opinião, não tinha competência para poder assumir o departamento de comunicação do Cruzeiro. Depois ele foi a um cargo de executivo e eu critiquei do mesmo jeito. Itaí Machado, quando falava e quando me apresentou aquele negócio daquela papelada contábil, eu falei, mano, isso aí não explica absolutamente nada. Tem documento que foi assinado um dia antes desse negócio. Tem vezes que o Pedrinho fala coisas que eu falo, Pedrinho, eu discordo de você. Seja sempre contestador. Respeite quem merece respeito, mas seja contestador e não replique discurso cegamente. Recuperação judicial é garantia de que as pessoas vão receber. E já tem muito trabalhador normal, cozinheiro, faxineiro, já recebendo do Cruzeiro dentro da recuperação judicial. Já a gente fala mais sobre o mexicano Rafael Menin. O Atlético era terminal? Diria que há 5 anos atrás, a situação do Galo era paciente terminal. Logo após a SAF, o Galo estava ali na UTI, entubado. Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que era 2 anos atrás e melhor do que era 4 anos atrás. O primeiro passo foi zerar o operacional. O segundo passo é zerar a rúbrica de investimentos. O terceiro passo é zerar a despesa financeira. Mas era pior, era bem pior. A gente tende assim às vezes a enfatizar um pouco mais o que não está bom e falar um pouco do que está funcionando, né? Se a gente pegar aí os 5 anos, foram 5 anos que na média, eu acho que o Atlético foi bem. O Atlético nunca pontuou tanto no Brasileiro, nunca pontuou tanto na Copa do Brasil, nunca pontuou tanto na Libertadores, e de fato o Galo foi, nessas competições, são as 3 principais competições, foi o terceiro colocado em ponto nas 3 competições. A gente foi melhor que todos esses clubes nesse período, com exceção ao Corinthians, ao Palmeiras e ao Flamengo. O Atlético teve esse retorno, porque era isso que o atleticano merecia. E a cobrança ao Rafael e a quem está sentado nessa cadeira se deve a estar no posto mais importante do estado de Minas Gerais, a cadeira mais importante de Minas Gerais. Então, quando acontece essa necessidade de que se explique algumas coisas, deveria também ele agradecer. Porque quando o Atlético não foi questionado, quando você vem para a segunda prateleira, você tem Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter lutando para equilibrar isso. Por isso precisam fazer
gestões ótimas sem direito a erro. Qual que é a cadeira mais importante de Minas Gerais que você falou? A cadeira mais importante de Minas Gerais. Mas isso é a minha informação, né? Ah, perfeito. Então tá bom. Tá. Então, Senhoras e senhores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse Atacou. vocês, atleticanos, investia em desfibrilador, investir em balão de oxigênio, Chegou. psicólogo. Que eu vou falar uma coisa pra vocês. Com o que vem Ele pela tinha que frente, interromper. meu amigo. Tem nada, cara. O Atlético tem um estádio. Vamos jogar no estádio do Mas Cruzeiro? eu não vou informar, não. Vamos Porque jogar- na minha não. vez ninguém me falou nada. Eu Não. vou assistir Vamos de jo- camarote. Ô, Leopoldo Siqueira, vai daí, Leopoldo Siqueira.